Gracias a Dios por la alabanza que nos permite entrar en su intimidad, también que nos predispone ahora para recibir la segunda parte de su palabra que Él tiene preparada para nosotros en estos días. ¿Están prontos? ¿Estáis listos? Acordados? ¿Estáis despiertos? Porque esta é uma maratona, nós estamos Porque esto es un maratón al que vamos a llegar. Estamos trabalhando aqui. Vamos a trabajar. Queria retomar aquele texto de Êxodo, capítulo 3. Vamos a volver al texto de Éxodo, capítulo 3. E agora queria passar da lição da sarça para a revelação das sandálias. Y vamos a salir de la revelación de la zarza a la revelación de las sandalias. E o versículo 5 vai ser a chave para a nossa meditação agora. Y la clave de nuestra meditación para este tiempo va a ser el versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Terra Santa. Tierra santa. Toda a obra de Deus é terra santa. Toda la obra de Dios es tierra santa. É terra de Deus. Porque es tierra de Dios. O poder é de Deus. El poder de Dios. A glória de Deus. La gloria de Dios. A missão é de Deus. La misión es de Dios. Então precisamos tirar os nossos sapatos Assim para que ten- adentrar em Terra Santa. Así que para poder entrar en la tierra santa tenemos que descalzarnos. Essa talvez não seja uma coisa muito fácil para nós entendermos. Quizá no sea muy fácil entender, llegar a entender esto. Quando eu estive no Oriente Médio e na Índia, eu pude compreender um pouquinho sobre tirar os sapatos, porque essa é Terra Santa. Cuando estuve en Oriente Medio y también en la India entendí un poco de qué es eso de descalzarse porque la tierra es santa. Quando cheguei na Índia pela primeira vez, descobri que a missão é de Deus. La misión es de Dios. Então precisamos tirar os nossos sapatos Assim para que ten- adentrar em Terra Santa. Así que para poder entrar en la tierra santa tenemos que descalzarnos. Essa talvez não seja uma coisa muito fácil para nós entendermos. Quizá no sea muy fácil entender, llegar a entender esto. Quando eu estive no Oriente Médio e na Índia, eu pude compreender um pouquinho sobre tirar os sapatos, porque essa é Terra Santa. Cuando estuve en Oriente Medio y también en la India entendí un poco de qué es eso de descalzarse porque la tierra es santa. Quando cheguei na Índia pela primeira vez, descobri que os pastores, os pregadores, não sobem ao púlpito de sapatos. Cuando estuve por primera vez en la India descubrí que los predicadores no suben al púlpito calzados. Nem tampouco os membros da igreja entram ao templo calçados. Y que tampoco los miembros de la iglesia entran calzados en el templo. E achava estranho aquilo, porque no Brasil todos nós estamos de sapatos. Y me parecía raro porque en Brasil pues todos vamos calzados a la iglesia. Então eu perguntei a um pregador da Índia, por que vocês todos tiram os sapatos para entrar no templo e para pregar? Y le pregunté a uno de los predicadores, ¿por qué os quitáis los zapatos? ¿Por qué os descalzáis para entrar a la iglesia y para predicar? E ele fez assim um olhar de surpreso, como se eu tivesse feito a pergunta mais tola da face da terra. Y me miró así sorprendido como si yo le hubiera hecho la pregunta más estúpida de la tierra, ¿no? Ele disse assim, durante toda a nossa vida nós tiramos os nossos sapatos em reverência a deuses que não eram deuses. Dice, durante toda nuestra vida nosotros nos estuvimos descalzando en reverencia a dioses que no eran dioses. Como agora não tiraremos os nossos sapatos diante do Deus que é santo e verdadeiro? ¿Cómo no nos vamos a descalzar ahora delante del Dios que es el verdadero? Quando estive no Oriente Médio, percebi a mesma coisa. Y cuando estuve en Oriente Medio me di cuenta de lo mismo. Toda vez que você chega a um lugar sagrado no Oriente Médio, Todas las veces que tú llegas a un lugar sagrado en Oriente Medio, seja dos muçulmanos ou dos judeus, sea judío o musulmán, você tira os seus sapatos, te tienes que descalzar, porque é terra santa. porque es tierra santa. E é mais ou menos isso que está acontecendo agora com Moisés. Y es más o menos eso mismo lo que está pasando ahora con Moisés. Moisés ele vai se aproximando da sarça que está pegando fogo e não se consome. Y Moisés va caminando, acercándose hacia la zarza que está ardiendo, pero que no se consume. E ele escuta a voz de Deus. Y él oye la voz de Dios. A voz de Deus procede daquela sarça que está ardendo e não se consome. La voz de Dios procede de la zarza,
que arde y no se consume. E aí então Deus diz para Moisés: para! Y ahí es cuando Dios le dice a Moisés, párate. Mas não é vontade de Deus que nós nos aproximemos dele? Pero no es su voluntad que nos acerquemos a Él. Mas ele diz assim: antes de chegar-te, tira as tuas sandálias, porque é terra santa. Pero lo que Dios le dice es, antes de que llegues, descálzate, porque esto es tierra santa. O que a palavra de Deus está tentando ilustrar com essa figura? ¿Qué es lo que la palabra de Dios intenta ilustrar con esta figura? É que nós podemos nos acercar, nos aproximar de Deus do jeito que nós estamos, Es que podemos acercarnos a Dios tal y como somos, tal y como estamos. mas não podemos permanecer na presença de Deus da maneira como estamos. Pero no podemos quedarnos en la presencia de Dios tal y como somos. Porque no momento em que Ele revela a sua santidade e a sua glória, não podemos permanecer do jeito que estávamos. Porque en el momento en que Él revela su santidad y su gloria, no nos podemos quedar igual. E a presença dele faz com que qualquer lugar em que estejamos seja terra santa. Y su presencia hace que cualquier lugar en el que estemos es tierra santa. E tirar as sandálias é abrir mão do que possa nos impedir de chegarmos mais perto desse Senhor tão glorioso. Y quitarnos las sandalias va a ser el símbolo de quitar también todo aquello que nos pueda impedir llegar más cerca de ese Dios glorioso. Eu estive nesse lugar que acredita-se que seja o lugar onde a glória de Deus se revelou a Moisés. Y yo estuve en ese lugar donde se cree que fue donde la gloria de Dios se manifestó a Moisés. E é muito difícil tirar as sandálias naquele lugar. Y es muy difícil quitarte las sandalias en ese lugar. Primeiro porque é muito quente. Primero porque está muy caliente. E então significa que às vezes o pé vai encostar em lugares bem quentes. Y a veces vas a poner tu pie en lugares que están ardiendo. E o segundo porque tem muitas pedras. Y el segundo motivo es porque está lleno de piedras. E então você tem que andar com muito cuidado para que alguma daquelas pontas da pedra não machuque o seu pé. Y tienes que ir con mucho cuidado para que ninguna de las puntas de las piedras pueda herir tu pie. E é mais ou menos isso que Deus está tentando mostrar para Moisés. Y es más o menos eso lo que Dios quiere mostrar para Moisés. Quando nós adentramos em Terra Santa, nós temos que pisar ou caminhar com cuidado. Cuando entramos en la Tierra Santa hay que andar con cuidado. E nós temos que estar prontos a abrir mão daquilo que atrapalha a nossa caminhada no projeto de Deus. Tenemos que estar listos para abandonar todo aquello que nos moleste en nuestro camino hacia Dios. Por isso ele sempre vai dizer para qualquer pessoa que queira fazer a obra de Deus e a vontade de Deus, tire essas sandálias, porque é terra santa. Así que a cualquier persona que quiera hacer la obra de Dios, Él siempre le va a decir lo mismo. Quítate las sandalias. E quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 12, nós vamos aprender que existem dois tipos de sandálias que nós temos que tirar. Y cuando leemos Hebreos 12, nos damos cuenta de que hay dos tipos diferentes de sandalias que tenemos que quitarnos. Ele vai dizer que uma delas são o pecado que tão fortemente nos assedia. Y una de ellas es el pecado que nos asedia completamente. E então significa que andar nessa intimidade com Deus e no poder de Deus não dá para viver de uma maneira diferente do que o projeto de Deus. Y eso significa que andar en el camino de Dios, en el camino que Dios quiere, no se puede hacer de una forma diferente a como Él tiene en su proyecto. Ou significa então que nós devemos buscar a santidade de Deus. Por lo tanto, tenemos que buscar su santidad. Então não tem como a gente viver em intimidade se nós não quisermos viver a santidade. Así que no vamos a poder vivir la intimidad si no queremos vivir la santidad. Não dá para a gente viver o carisma e o poder sem que a gente viva a transformação na nossa No vamos vida. a poder vivir su carisma y su poder si no vivimos también su transformación. E é isso que está implicado aqui nesse texto. Y es eso lo que está implicado en este texto. E eu creio que isso está muito facilmente marcado na mente e no coração dos irmãos. Y creo que en todos nosotros es muy fácil ver eso marcado, ¿no? Mas há um segundo tipo de sandália que eu queria olhar nessa manhã. Pero hay un segundo tipo de sandalia al cual nos vamos a referir esta mañana. E que Hebreus também trata. Y que también está en Hebreos. E ele fala que todo o peso que nos atrapalha na corrida faz parte dessas sandálias que nós temos que tirar. Porque él dice que también todos los pesos que nos molesten, que nos cargan durante la carrera, también son como sandalias que hay que quitarse.
para que nós possamos andar na dimensão do imponderável de Deus. Esses dois tipos de sandálias, os dois pés desta sandália, precisam sair dos nossos pés. Para que podamos llegar a andar de verdad en la dimensión de lo imposible de Dios, los dos tipos de sandalia tienen que ser quitados de nuestros pies. Santidade dos pecados, La santidad, los pecados os pesos que nos impedem. y los pesos que nos lo impidan. Como é que isso funciona na dimensão da nossa vida? ¿Y cómo funciona eso en nuestra vida? Então eu queria dar dois exemplos muito pessoais. Voy a dar dos ejemplos muy personales. Eu fui chamado ao ministério com 12 anos de idade, logo depois da minha conversão. Poco después de mi conversión, cuando tenía 12 años, fui llamado al ministerio. Comecei a ter encontros com Deus todos os dias, eu queria ouvir a voz de Deus. Comencé a encontrarme con Dios todos los días porque quería oír su voz. E Deus começou a falar que tinha um projeto para a minha vida. Y Dios me empezó a decir que tenía un proyecto para mi vida E que Ele me chamava para esse projeto. y que Él me estaba llamando para ese proyecto. Então, eu comecei a conversar com Deus e disse, olha, Deus, eu tenho só 12 anos, eu não consigo tomar uma decisão tão séria como colocar toda a minha vida no seu projeto. Y comencé a hablar con Dios y le dije, mira, solo tengo 12 años. No soy capaz de tomar una decisión tan seria ahora como la de colocar toda mi vida en tus manos, en tu proyecto. Minha profissão, meu futuro, tudo, eu não sei ainda. Mi Sou profesión, muito novo. mi futuro, todo, yo no lo sé, yo soy jovencito. E eu me lembro que eu fiz uma oração bem tola. Y recuerdo que hice una oración bastante tonta. E eu disse para Deus, quando eu crescer, o Senhor fala comigo. Y le dije, cuando crezca, entonces hablas conmigo. E foi muito interessante porque Deus já vinha falando comigo várias vezes e aquele dia, então, Ele me deu uma palavra final. Y era interesante porque Dios ya había estado hablando conmigo bastantes veces y aquel día me dio una palabra definitiva. E o texto que Ele usou para falar o meu coração foi Jeremias capítulo 1. Y el texto que él usó para hablarme fue Jeremías capítulo 1. Ele disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, você vai. Y el texto dice, no digas soy un niño, porque donde quiera que yo te mande, tú vas. Porque antes que fosse formado no ventre da sua mãe, te constituí como profeta. Porque antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, ya te constituí por profeta. E eu fiquei impactado com aquela palavra de Deus. Y aquella palabra me impactó. E então, outra vez, eu desci as escadas lá para falar com os meus pais. Y de nuevo bajé las escaleras para hablar con mis padres. E disse, olha, papai, mamãe, eu tenho uma notícia, porque Deus está me chamando para alguma coisa que eu não sei, mas eu devo colocar toda a minha vida no ministério. Así que les dije, mira, papá, mamá, no sé para qué, pero Dios me está llamando para colocar toda mi vida en sus manos, en su ministerio. E quando os meus pais começaram a ler a Bíblia, eles começaram a chorar. Y cuando mis padres comenzaron a leer la Biblia, empezaron a llorar. E eles disseram assim, então hoje nós temos uma coisa para dizer a você. Y me dijeron, mira, pues tenemos algo que decirte hoy. Quando você estava sendo formado no ventre da mamãe, Cuando estabas siendo formado en el vientre de tu madre, nós colocamos as mãos sobre o ventre da mamãe e dedicamos você ao Senhor. nosotros pusimos nuestras manos sobre el vientre y te dedicamos a Dios. E fizemos um voto a Deus de nunca dizer isso a você. Y hicimos un voto a Dios de no contártelo nunca. E se Deus aceitasse a dedicação, Ele mesmo teria que dizer isso a você. Y que si Dios aceptase esa dedicación, sería Él el que te lo tendría que decir a ti. E hoje Ele está dizendo que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já tinha escolhido você para uma missão. Y hoy Dios te está diciendo que antes de que fueses formado, ya te había escogido para una misión. E então foi como que um selo de Deus. Palavra de Deus, coração ardendo, palavra dos pais, a minha história. E eu sabia que Deus tinha um projeto pela frente. Y aquello fue como un sello. La palabra de Dios conmigo, la palabra de Dios con mis padres, el compromiso de mis padres con Dios, mi experiencia antes incluso de nacer, todo aquello se unía en ese momento. Porém, eu também tinha que aprender a tirar as sandálias. Sin embargo, yo también tenía que aprender a quitarme las sandalias. E as sandálias envolviam primeiro meu estilo de vida, meus valores, meus compromissos com Deus. Y esas sandalias implicaban, por un lado, mis valores en cuanto a la vida, mi forma de pensar y mis compromisos en cuanto a Dios también. Mas de outro lado, todo tipo de peso que pudesse impedir a minha caminhada. Pero por el otro lado también, cualquier tipo de peso que me pudiera estorbar en mi caminar. E aí eu fui descobrindo que a vida apresenta para a gente coisas que necessariamente não são más. Y ahí me di cuenta de que la vida nos va enseñando cosas
que no necesariamente son malas. Algumas parecem muito boas, Y algunas incluso parecen muy buenas, mas elas nos tiram do projeto de Deus. pero nos apartan del proyecto de Dios. E por isso elas se tornam pesos e sandálias que precisamos tirar dos nossos pés. Y se transforman en pesos como sandalias que tenemos que quitarnos de los pies. E na minha vida me lembro de 3 destas coisas muito claramente. En mi vida recuerdo 3 cosas así muy claras. A primeira delas na minha adolescência. La primera fue en la adolescencia. Eu era apaixonado por matemática, por física e por química. A mí me encantaban las matemáticas, la física y la química. E tinha um professor judeu que era líder do projeto de pesquisa atômica em São Paulo. Y tenía un profesor judío que era el líder de la investigación atómica en São Paulo. E quando eu disse para ele que eu tinha um chamado de Deus e que tinha um propósito de Deus e que eu ia dedicar a minha vida ao projeto de Deus, ele falou: você não pode, vai desperdiçar tudo isso aqui de física e de química que eu ensinei para você. Y cuando yo le dije a este profesor que tenía un proyecto para mi vida, que era servir a Dios, que era estar entregado para Él, él me dijo: no puedes hacer eso. Vas a desperdiciar todo esto que estás aprendiendo sobre física, sobre química. E então, quando eu estava no último ano, antes da faculdade, Y cuando estaba en el último año, antes de la universidad, ele me fez um convite. me invitó. Ele disse assim: olha, eu tenho um estágio que eu posso dar normalmente para alunos da universidade. Me invitó por lo siguiente. Me dijo: mira, yo tengo un curso que normalmente doy para alumnos en la universidad. Que é trabalhar comigo na pesquisa no acelerador atômico da Universidade de São Paulo. Que es trabajar conmigo en la investigación de la aceleradora de partículas de São Paulo. Mas eu quero dar essa vaga para você, Pero te voy a dar ese lugar, esa plaza, te la doy a ti. porque eu vejo muito potencial em você. Porque veo que hay mucho potencial en ti. E não posso acreditar que você vai fazer outra coisa a não ser física. Y no creo que que te puedas dedicar a otra cosa que no sea la física. E aquilo era alguma coisa muito honrosa, Y aquello era un honor enorme. muito especial. Era muy especial. E ele dizia: você está entendendo a oportunidade que eu estou lhe dando? Y él me decía: ¿te estás dando cuenta de la oportunidad que te ofrezco? E aí então eu fui orar. Así que me fui a orar. E perguntei: Deus, o que faço? É uma grande oportunidade. Y le pregunté: Señor, ¿qué hago? Es una oportunidad enorme. E a palavra de Deus, em outras palavras, foi: tira as tuas sandálias, porque você tem terra santa para pisar. Y la palabra de Dios, de otra manera, pero fue: quítate las sandalias, porque tienes tierra santa para pisar. Às vezes nós pensamos que somente o pecado ou as coisas sujas nos afastam do propósito de Deus. Y a veces pensamos que quizás solo es el pecado o las cosas sucias las que nos apartan de Dios. Mas, queridos, muitas vezes os pesos que nos estão em volta, eles nos afastam do plano e do propósito que Deus tem para a nossa vida. Pero a veces son otros pesos que tenemos a nuestro alrededor, que llevamos encima. Son esos los que nos apartan del plan de E Dios. se você está vivendo essa intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus, em determinados momentos, vai dizer: tira as tuas sandálias, porque eu quero que você caminhe junto comigo pela Terra Santa. Y si comienzas ese proceso de intimidad con Dios, va a haber muchas veces en las que Él te va a decir: quítate esas sandalias, porque quiero que andes conmigo en Tierra Santa. A segunda vez em que estas coisas começaram a ser trabalhadas muito fortemente na minha vida foi quando já estava no ministério. La segunda vez que me sucedió esto mismo, de que Dios trabajase esto en mi vida, yo ya estaba en el ministerio. E era sustentado pela igreja em tempo integral. Y la iglesia ya me mantenía a tiempo completo. E naquela igreja tinha havido um problema muito sério, En aquella iglesia había sucedido un problema muy grave que envolvia a questão do sustento. y tenía que ver con mi sustento. E eu fiquei muito desgostoso com aquilo. Y me quedé muy disgustado con aquello. Com a maneira como as pessoas discutiam aquela questão, como a maneira como eles viam a questão do sustento, como a maneira como eles olhavam para a minha função, para o meu ministério. Y me quedé muy disgustado por la forma en la que la gente miraba el tema del dinero, el tema de sustentarme, el tema del apoyo, cómo veían mi propia función. Todo aquello me disgustó muchísimo. E então eu pensei: sabe de uma coisa, eu vou ganhar dinheiro. Y entonces pensé: ¿sabes qué? Me voy a ganar mi sustento. Eu vou ganhar meu dinheiro e vou continuar fazendo a obra.
voy a ganar mi propio salario y voy a continuar trabajando en la obra. E aí eu não preciso dar satisfação para mais ninguém. Y así no tengo que darle explicaciones a nadie. E comecei um projeto. Y comencé un proyecto. E eu pensei assim, bom, como é que eu posso compartilhar, compartilhar o tempo, como é que eu posso desenvolver todas as coisas? Y pensé, bueno, a ver, ¿cómo me las apaño para organizarme el tiempo haciendo que todo se compagine? E eu pensei, vou abrir um negócio comercial. Voy a abrir un negocio comercial. E apareceu o negócio perfeito. Y entonces apareció un negocio perfecto. Porque havia dentro da escola de teologia na cidade de São Paulo uma cantina. Porque dentro de la Facultad de Teología de San Pablo había un bar. E lá então servia-se alimentação para os alunos, mas também para os alunos das universidades na volta. Y allí en aquel bar se servía comida no solo para los alumnos de la Facultad Teológica, sino también para otros de otras facultades que había alrededor. Não vendia bebida alcoólica, No vendían isso é um alcohol, problema para nós. que es un problema para nosotros. Não teria que trabalhar no sábado e no domingo, Sábado y domingo no había que trabajar, só trabalharia com os jovens que estavam lá, solo había que trabajar con los jóvenes que estaban allí. poderia ser até um conselheiro deles, Podría incluso ser un consejero para ellos. poderia dividir o meu tempo ali trabalhando e lá na igreja Y também. podría dividir perfectamente mi tiempo trabajando allí y en la iglesia. E ainda tem uma vantagem, a minha esposa tem uma habilidade comercial incrível. Y además hay otra ventaja, y es que su esposa, la mía también, pero la suya, tiene una habilidad comercial increíble. Pensei, é perfeito, Esto es perfecto. porque se qualquer problema, eu deixo na mão dela e vou cuidar do ministério. Mira, si da cualquier problema, se lo dejo a mi mujer y me voy al ministerio. E estava tudo pronto. Está todo listo. Não tinha dinheiro e apareceu um sócio. No tenía dinero y de repente aparece un socio. E eu estava muito feliz. Así que eso lo habéis entendido, ¿verdad? Até que na noite anterior de assinar o contrato da compra daquela propriedade, daquele Pero negócio, justo la noche antes de poder firmar el contrato para comprar aquel bar, a minha esposa perguntou: "Você tem certeza que é a vontade de Deus?" mi esposa me preguntó, ¿estás seguro de que esto es la voluntad de Dios? Bom, eu dei aquelas respostas bem comuns. Y yo le di una de esas respuestas bien comunes. Ah, eu acho que sim, porque tudo está dando certo. Eu acho que sim, porque eu tenho paz. Eu acho que sim, porque vai haver liberdade financeira. Y lo dije, sí, creo que sí, porque mira, todo funciona, todo encaja, tengo paz y además vamos a tener una libertad financiera. Ela disse: "Não, não é isso que eu perguntei. Y ella me dijo, no te estoy preguntando eso. Toda a sua vida foi construída em ouvir a voz de Deus. Ella me dijo, toda tu vida ha sido construida en base a estar oyendo la voz de Dios. O que Deus lhe falou sobre isso?" ¿Y qué es lo que Dios te ha dicho de esto? Bem, falar, eu não ouvi nada. Y ahí entonces le dijo, bueno, hablar lo que se dice hablar, no he oído nada. Aí ela me fez a pergunta mais complicada. Así que me hizo la pregunta más complicada. Você perguntou para ele? ¿Se lo has preguntado? Bom, Bueno. perguntar não. Não é? ¿Preguntar lo que se dice preguntar? No se lo he preguntado. Então por que você não pergunta essa noite? Y entonces ella me dijo, bueno, vale, ¿por qué no se lo preguntas hoy por la noche? Bem, mas amanhã, 8 horas da manhã, eu tenho que assinar o contrato, são 10 da noite. Y le dije, cariño, pero mañana a las 8 de la mañana tengo que estar firmando el contrato. ¿Qué hora será la noche? 10 da Y noite. son las 10 de la noche. Pergunte a Deus. Pregúntale a Dios. Então eu fui orar. Meio desgostoso. Así que, un poco disgustado, me fui a orar. Bem, Senhor, olha, eu estou aqui nesse negócio, o Senhor veja, para o avanço da sua obra, porque aí eu vou ter independência financeira, eu não vou precisar estar nesses embates todos que a gente está vivendo. Então, Senhor, é um bom projeto. Então, o Senhor me dá a sua permissão. Así que le dije a Dios, mira, Señor, es un proyecto bueno, que me permite estar en la obra y al mismo tiempo sustentarme y tener independencia. ¿Me das el permiso para el proyecto? E então Deus me falou uma coisa que nunca mais me esqueci. Así que Dios me dijo entonces una cosa que no voy a olvidar nunca. O texto da Bíblia que Ele colocou no meu coração, que Ele me mostrou naquela noite, não era aquele que eu queria ouvir. El texto que Él puso delante de mí, que puso en mi corazón, no era precisamente el que yo quería oír. Ele me disse: o levita não terá possessão nesta terra,
Eu sou a sua herança, diz o Senhor dos Exércitos. El texto era: los levitas no tendrán posesiones en esta tierra, porque yo soy su herencia, dice el Señor de los ejércitos. E naquela hora, Deus começou a trabalhar o meu coração para enxergar uma coisa. Y desde aquella hora, Dios comenzó a trabajar mi corazón para que yo pudiera observar una cosa. As sandálias que eu precisava tirar eram as sandálias do meu orgulho. Las sandalias que tenía que quitarme eran las de mi orgullo. Entende? ¿Lo entendéis? O meu orgulho dizia: você não pode ser sustentado por ninguém. Mi orgullo era el que me decía: no puedes permitir que te mantengan otros. O meu orgulho dizia: as pessoas não vão te ver com bons olhos. Era mi orgullo el que decía: las personas no te van a ver con buenos ojos. O meu orgulho dizia: não dá para respeitar você como um líder espiritual se você não se sustentar sozinho. Era mi orgullo el que decía que yo no podía ser respetado como líder espiritual si no me mantenía a mí mismo. Quando na verdade o respeito de um líder espiritual não tem nada a ver com isso. Cuando en realidad el respeto a un líder espiritual no tiene nada que ver con eso. O respeito a um líder espiritual tem a ver com a unção de Deus que está na vida dele. El respeto a un líder espiritual tiene que ver con la unción de Dios en su vida. E quando a unção de Deus está no nosso coração e ela está sendo repartida no meio do povo, não importa quem você seja, as pessoas vão dizer: aquele é um homem de Deus. Y cuando la unción de Dios está en tu corazón y comienzas a repartirla, no importa a quién, las personas te van a ver y van a decir: es un hombre de Dios. E essa é a diferença. Y esa es la diferencia. Já por 11 horas da noite, eu peguei o telefone e liguei para o meu sócio. A las 11 de la noche más o menos cogí el teléfono, llamé a mi socio E o pior é que era minha ovelha. y además era mi oveja. Ele disse: irmão, eu tenho um problema. Le dije: hermano, tengo un problema. Nós temos um negócio amanhã, Tenemos un negocio mañana, mas eu não posso fazer esse negócio. pero yo no puedo hacer ese negocio. Porque Deus me falou que um levita não terá possessão nessa terra, porque Deus é a sua herança. Porque Dios acaba de decirme que un levita no tendrá posesiones en esta tierra porque Él es su herencia. E eu, como seu líder espiritual, tenho que lhe pedir perdão porque eu estou em pecado. Y yo como líder espiritual tuyo tengo que pedirte perdón porque estoy en pecado. E teve que confessar para o meu irmão o meu orgulho. Y tuve que confesarle a mi hermano mi problema, que era mi orgullo. E aquele irmão disse: pois bem, mas eu vou fazer o negócio, porque é um bom negócio. Y aquel hermano me dijo: vale, genial, pero yo voy a hacer el negocio porque el negocio es bueno. E eu falei: pode fazer, porque o negócio é bom, mas não para mim. Y yo le dije: adelante, puedes hacerlo porque verdaderamente el negocio es bueno, pero no para mí. Você entende o que é tirar as sandálias? ¿Entendéis lo que significa quitarse las sandalias? Tudo o que possa impedir você de pisar na Terra Santa do jeito que Deus quer, são sandálias que precisam ser tiradas. Todo aquello que te esté impidiendo pisar la Tierra Santa de la forma que Dios quiere, todo eso son sandalias. Algum tempo depois, tive a terceira vez Algún que tiempo viver después, alguma coisa parecida com isso. la tercera vez que pasó algo parecido a esto, Eu vivi uma crise muito grande no meu coração, estaba viviendo una crisis muy grande en el corazón. porque no Brasil, naquela época, o curso de teologia não era reconhecido pelo Estado. Porque en aquella época los cursos de teología en Brasil aún no eran reconocidos por el Estado. Então, eu tinha estudado uma faculdade inteira, mas ela não valia nada. Así que yo había hecho una carrera entera, pero no valía para nada, Não era oficial. porque no era oficial. E aquilo me incomodava muito. Aquello me estaba molestando muchísimo. Eu disse: não, eu tenho que fazer outra faculdade. Así que pensé: no, tengo que estudiar otra carrera. Eu tenho que me preparar mais. Tengo que prepararme más. E é interessante que a mente da gente vai para muitos lugares e diz: não, tudo que eu estudar vai ser ótimo, vai poder valer para tudo no ministério. Y es curioso cómo nuestra mente divaga en esas horas, ¿no? Todo lo que estudie va a poder servirme para el ministerio. Então eu imaginei: bom, se eu fizesse psicologia, eu poderia ser um melhor conselheiro cristão. Así que pensé: si estudio psicología, voy a poder ser un consejero mucho mejor. E foi interessante porque Deus abriu todas as portas. Y lo interesante fue que Dios abrió todas las puertas. E eu consegui fazer o vestibular, a prova que antecede as faculdades, e passei. Y
Pude hacer la selectividad y pasé. E eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, e um irmão muito querido, amado meu, veio e disse, eu vou pagar a sua faculdade. Y yo no tenía dinero para pagar la universidad, pero vino un hermano muy amado nuestro y pagó la universidad. Y me dijo, voy a pagarla. Mas quando eu fui fazer, estava na fila para fazer a matrícula daquele curso, eu orei a Deus. Pero cuando estaba ya en la fila para matricularme, oré al Señor. E disse, Senhor, tu sabes o quanto eu queria fazer esse curso. Y le dije, Señor, tú sabes cuánto quería hacer este curso. E eu sei que tudo que está acontecendo é milagre, porque depois de tantos anos sem estudar as matérias normais, passar nessa prova seletiva é milagre. Y yo sé que todo lo que está pasando es un milagro, porque con tantos años que hace que no estudio las materias básicas, haber aprobado la selectividad ya de por sí es un milagro. E o milagre é porque eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas está aqui o cheque para pagar para a matrícula e depois para pagar os demais mensalidades. Y también es un milagro que yo no tengo dinero para pagarme la carrera, pero tengo un cheque en la mano que me paga toda la carrera, todas las mensualidades y la matrícula. Por isso hoje eu vou fazer um voto diante do Senhor. Así que le dije al Señor, hoy voy a hacer un voto delante de ti. Se algum dia esta faculdade entrar em conflito com a tua obra, eu estou disposto a abrir mão dela pela tua obra. Y lo que le dije fue, mira, si en algún momento estudiar esta carrera entra en conflicto con el trabajo en tu obra, renuncio. Dejo la carrera. Bem, entrei, comecei a estudar, estava apaixonado pelo curso. Entré, comencé a estudiar, me encantaba el curso. 6 meses depois, 6 meses después, eu recebi o convite da igreja de Curitiba para assumir o pastorado dela. fue cuando me invitaron desde la iglesia de Curitiba para asumir el pastoreo de la misma. E quando eu fui visitar a igreja, eu disse, bom, eu estou estudando, como é que pode ser? Falei, vamos tentar uma transferência para um curso aqui. Y cuando fui a visitar la iglesia, yo les dije, mira, yo estoy estudiando, ¿cómo vamos a hacerlo? Ellos dijeron, bueno, vamos a intentar a ver si se te puede transferir a la Universidad de Curitiba. Oramos, Deus confirmou que era o tempo de nós sairmos de São Paulo para Curitiba. Así que oramos y la respuesta fue que sí, que era el tiempo que Dios tenía para nosotros de salir de San Paulo e ir a Curitiba. E então comecei a procurar todas as faculdades de Curitiba. Así que comencé a buscar en todas las facultades de Curitiba E não podia. y no le dejaban. Porque eu era aluno de primeiro ano e não há transferência entre faculdades brasileiras no primeiro ano. Porque yo era alumno del primer curso y no había transferencia entre universidades en el primer año. Bom, aí veio da mente uma ideia bem humana. Así que me vino a la mente una idea muy humana. Retardo 6 meses. Atrasó 6 meses. Então termino o primeiro ano e mudo para lá e faço a transferência. Termino el primer año allí, hago 6 meses más y entonces puedo venir aquí. Mas o Espírito de Deus me disse, você precisa estar lá agora. Pero el Espíritu del Señor me dijo, no, tienes que estar ahí ya. Bom, então montei um segundo plano. Así que me monté un segundo plan, el plan B. Claro. Eu pensei, bom, eu já estou muito bem com as notas. Se eu conseguir fazer mais uma prova bimestral, eu passo. E falto o último bimestre inteiro. Y dije, mira, como voy muy bien de notas, si consigo hacer la próxima prueba del bimestre, paso ya tengo la nota que necesito y no necesito estar en el último bimestre. Mas o Espírito de Deus disse, eu preciso de você lá agora. Y el Espíritu de Dios me volvió a decir, no, es ahora, te necesito ahí ya. Bom, pensei. Terceira alternativa, Plan C. eu tranco a matrícula e faço um novo vestibular e tento transferir os créditos para cá, no próximo ano. Vale, vale. Cierro la matrícula allí, me matriculo aquí de nuevo, hago la selectividad de nuevo aquí, pido que me transfieran los créditos y empiezo aquí. É boa? Bueno, Parecem bons. Parecem bons. Ótimos. Muito bem. E então fui, com essa decisão no meu coração, até a secretaria da faculdade em São Paulo. Así que con esa decisión en mi corazón llegué hasta la secretaría en la facultad en San Paulo.
E disse: eu queria trancar a minha matrícula. Y les dije, quiero cerrar mi matrícula. Ela disse: o prazo de trancamento se encerrou há uma semana. Y me dijeron, el plazo para cerrar matrículas terminó hace una semana. Eu disse: mas eu estou mudando para Curitiba. O que eu faço? Qual é a alternativa que a senhora me dá? Ela olhou bem para mim assim: cancelamento da matrícula. Así que yo le dije, pero es que me estoy mudando a Curitiba, me estoy trasladando allí. Dame alguna solución, ¿qué es lo que puedo hacer? Y la señora me miró así y me dijo, cancela la matrícula. E eu perguntei: o que significa cancelar a matrícula? Y yo le pregunté, ¿y qué implica eso? Ela disse: está vendo aquele arquivo? Eu vou lá, pego a sua ficha, tiro de lá e para nós você nunca existiu. Es muy sencillo. ¿Estás viendo aquel archivo de allí? Me voy allí, cojo tu ficha, la tiro y para nosotros como si nunca hubieras existido. Boa, ¿eh? E aí eu me lembrei Y entonces me acordé do voto. del voto. Lembra? ¿Os acordáis? Na minha ficha que eu quero assinar. Y le dije, dame la ficha que voy a firmar. Ela disse: pensa bem no que você vai fazer. Ella me dijo, piénsatelo bien, piensa bien lo que vas a hacer. Vem aqui. Me levou para a sala do reitor. Así que me llevó para la sala del rector. Ele não estava. Él no estaba. E disse: senta aqui e pensa bem no que você vai fazer. Y me dijo, siéntate aquí y piensa bien lo que vas a hacer. E eu comecei a chorar. Y empecé a llorar. Porque eu tinha vontade de terminar aquele Porque curso. yo quería mucho terminar aquello. Mas quando a gente quer estar no centro da vontade de Deus, a gente tem que tirar as sandálias, porque toda a terra que vamos pisar é terra santa. Pero cuando quieres estar en la voluntad de Dios, te tienes que quitar las sandalias, porque toda la tierra que vas a pisar es tierra santa. E outra vez o orgulho aí de novo. Y de nuevo el Espíritu Santo me estaba diciendo, ¿ves? Ahí está de nuevo tu orgullo. Você acha que as pessoas vão confiar mais em você como um líder simplesmente porque você tem um diploma que tem a firma do governo? ¿Te crees que las personas van a confiar más en ti como líder solo porque tienes un diploma con la firma del gobierno? Se eu não colocar a minha unção sobre você, você não é nada. Si yo no coloco mi unción sobre ti, no eres nada. E se eu retiro esta unção de você, nem respirar você consegue. Y si quito mi unción sobre ti, no vas a poder ni respirar. Porque até quando você está respirando é graça de Deus. Porque hasta cuando respiras es la gracia de Dios. Tira as tuas sandálias, porque você está em terra santa. Quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Vocês querem ver um avivamento acontecendo nesse país? ¿Queréis ver un avivamiento sucediendo en este país? Vocês querem ver a chama desse avivamento nesse país se espalhando por toda a Europa? ¿Queréis ver que la llama de ese avivamiento de aquí se esparza por toda Europa? Então nós precisamos ter homens e mulheres, jovens e anciãos, que tirem as suas sandálias para andar em terra santa. Pues nosotros lo que necesitamos es ver jóvenes, adultos y ancianos que sean capaces de quitarse las sandalias para andar en tierra santa. Para andar na contracultura desse mundo. Para andar en la contracultura de este mundo. O mundo está dizendo para você que você vai ser respeitado se você for rico. El mundo nos está diciendo que te van a respetar si eres rico. Que vão respeitar você se você tiver 50 títulos colocados na parede. Que te van a respetar si tienes 50 diplomas en la pared. Mas a palavra de Deus está dizendo que esse mundo precisa de um outro tipo de gente que precisa ser respeitada. Pero la palabra de Dios dice que lo que este mundo necesita es otro tipo de gente al que respetar. Gente cheia do poder de Deus. Gente llena del poder de Dios. Cheio da graça de Jesus. Llena de la gracia de Jesús. Gente boa. Gente capaz de oferecer a si mesmo para a glória de Deus. Personas buenas que sean capaces de ofrecerse a sí mismos para la gloria de Dios. Aqui há vários jovens aqui. Hay muchos jóvenes por aquí. Queridos, Deus está chamando você. Deus está chamando você.
Deus está chamando você, Deus está chamando você para se dedicar completamente à obra do Senhor. Queridos, Dios te está llamando a ti, te está llamando a ti, está llamando a ti y a ti, para que os dediquéis completamente a la obra de Dios. Deus está chamando homens e mulheres que creiam que é digno, que é honroso, que é para a glória de Deus, que é a melhor coisa do mundo, está no centro da vontade de Deus. Dios está llamando a hombres y mujeres que creen firmemente que lo mejor que puede haber en tu vida es estar en el centro de la voluntad de Dios. Gente que tenha coragem de tirar sandálias para andar em Terra Santa. Gente que sea suficientemente valiente como para quitarse las sandalias en la Tierra Santa. E dar passos de fé. E aprender a caminhar na graça do Todo-Poderoso. Y dar pasos de fe y aprender a caminar en la gracia del Todopoderoso. Meu filho é pastor na nossa igreja também. Mi hijo también es pastor en nuestra iglesia. E minha filha é casada com um pastor, que é pastor também lá. Y mi hija se ha casado con otro pastor también de mi iglesia. Os dois receberam um chamado de Deus. Los dos recibieron el llamamiento de Dios. E eu me lembro que quando meu filho recebeu o chamado de Deus, ele queria estudar teologia. Y recuerdo perfectamente que cuando mi hijo recibió el llamamiento de Dios, quería estudiar teología. Mas eu estava muito preocupado que ele não estivesse indo estudar teologia simplesmente porque o pai dele era pastor. Pero me preocupaba el pensar que a lo mejor él podía querer estudiar teología solo por el hecho de que yo, que era su padre, era pastor. Então eu disse para ele: olha, filho, você pode estudar teologia, mas antes você vai fazer uma outra faculdade. Así que le dije, mira, hijo, vale, puedes estudiar teología, pero antes vas a estudiar otra carrera. E ele disse: tá bom, papai, Y él me dijo, vale, papá, mas eu vou estudar teologia. pero voy a estudiar teología. Até que nós convidamos um pregador que veio da China pregar durante uma semana na nossa igreja. Y eso fue hasta que invitamos a un predicador de China que vino a predicar en nuestra iglesia durante una semana. E durante toda aquela semana, o tema do sermão dele foi o mesmo. Y durante toda la semana, el tema del sermón fue siempre el mismo. Você está pronto para morrer por Jesus? ¿Estás listo para morir por Jesús? Uma semana pregando só sobre isso. Una semana predicando solo sobre eso. E quando chegou no final da semana, o meu filho chegou para mim e disse: papai, eu vou ter que desobedecê-lo. Y cuando llegó al final de la semana, me dijo, papá, voy a tener que desobedecerte. Porque eu não tenho tempo de esperar. Deus está me chamando agora. Porque no tengo tiempo de esperar, Dios me está llamando ya. E aí eu me lembrei das vezes que Deus falou comigo. Y entonces yo me acordé de las veces que Dios habló conmigo. E disse: vai, filho, Y le dije, esse é o tempo de Deus na sua vida. ve, hijo, porque este es el tiempo de Dios en tu vida. Esse menino lidera hoje 2.500 jovens e adolescentes na nossa igreja. Este chico ahora mismo está liderando 2.500 entre jóvenes y adolescentes en nuestra iglesia. E o projeto dele é batizar 300 pessoas esse ano. Y su proyecto es bautizar a 300 este año. Tira as tuas sandálias, porque é terra santa. Quítate las sandalias porque estás en Tierra Santa. Eu queria terminar essa meditação aqui pensando em algumas coisas junto com você. Me gustaría que terminásemos esta meditación pensando algunas cosas juntos. Muitos de nós, líderes, estamos muito prontos a tirar todo tipo de pecado, porque compreendemos que sem santificação ninguém verá a Deus. Muchos de nosotros, y líderes, estamos listos para quitar cualquier tipo de pecado porque entendemos que la santificación es un proceso importante y necesario para estar delante de Dios. Mas esquecemos que a santificação também envolve tirar sandálias que representam todo o peso, que necessariamente não é pecado, mas que nos impede de caminhar mais rápidos. Pero lo que a veces no tenemos tan claro es que quitarnos las sandalias también implica quitarnos todo peso que no necesariamente es pecado, pero que nos aparta de cumplir la voluntad de Dios. E uma das maneiras do inimigo tentar impedir o avanço da obra de Deus é entulhar a nossa vida. Y una de las formas que el enemigo usa para impedir nuestro trabajo para Dios y el avance de su obra es llenar, abarrotar nuestra vida de cosas. E aí nós não nos tornamos tão frutíferos. Y entonces nos volvemos menos fructíferos.
E uma das coisas que está acontecendo no mundo cristão, com gente séria com Deus, é que eles estão entulhados. Y una de las cosas que está pasando en todo el mundo cristiano es que hay gente seria con Dios, pero que aún así están totalmente colapsados. E sabe, tem muitas boas desculpas para a gente estar entulhado. Y sabéis, hay disculpas buenísimas para estar en ese grado de abarrotamiento de cosas. Afinal de contas, nós temos que sobreviver. Porque al final tenemos que sobrevivir, ¿no? Afinal de contas, nós temos que dar o melhor para os nossos filhos. Tenemos que dar lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Afinal de contas, para ser respeitado nesse mundo, eu tenho que ter uma carreira. Al final, para ser respetado en este mundo, tenemos que tener una carrera. Não entenda que eu sou contra o estudo, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, no me malinterpretéis, no estoy contra estudiar, ¿eh? No estoy en contra de Não, estudiar, no. eu continuo estudando até hoje. Yo continúo estudiando hasta hoy. Mas eu estou falando de estar no alvo e no propósito de Deus. Pero lo que yo estoy diciendo es, tenemos que estar en el objetivo, en la dirección de Dios. E para fazer isso, nós temos que tirar sandálias, Pero para eso tenemos que quitarnos las sandalias, que nem sempre são ruins, que no siempre son malas, mas que nos atrapalham pero que nos molestan e que nos impedem de caminhar na velocidade que Deus gostaria que nós y estivéssemos nos andando. impiden que caminemos a la velocidad que Dios querría que caminásemos. E nessa manhã eu queria fazer um desafio a você. Y esta mañana quiero desafiarte. Tira as tuas sandálias, Quítate las sandalias, porque onde você está pisando é terra santa. porque donde estás pisando es tierra santa. E eu queria fazer esse desafio de duas maneiras Y quería diferentes. desafiaros de dos formas diferentes. A primeira delas La primera é porque nesse lugar há algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, não hoje, já vem falando há muito tempo. y es porque sé que aquí hay personas a las que el Espíritu Santo no está hablando solo hoy, lleva tiempo hablándoos. Para que você dedique todo o seu tempo para a obra do ministério. Para que Dios diciéndote, dedica todo tu tiempo a la obra del ministerio. Mas você tem medo, No tienes miedo, mas você está bem acompanhado. pero tu compañía es magnífica. Porque Moisés teve muito medo. Porque Moisés también tuvo mucho miedo. Eu tive e tantos outros. Y yo tuve y tantos otros lo han tenido. Mas vale a pena depender do Todo-Poderoso. Pero vale tanto la pena depender del Todopoderoso. E eu sou prova Y yo soy una prueba de que Deus é fiel de que Dios es fiel e faz muito mais do que podemos pensar ou imaginar. y hace mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Então hoje, eu Assim vou que hoje- convidar algumas pessoas a, pela fé, tirarem essa sandália. Yo voy a invitar a que algunas personas, por fe, se quiten esas sandalias. Eu não vou dizer para você quais serão os meios, Yo no te porque voy a eu não decir, sei. yo no te voy a decir cuáles van a ser los medios o los recursos, porque no lo sé. Não sei o que vai acontecer. No sé lo que va a pasar. Eu só sei uma coisa, que algumas pessoas vão dar passos. Solo sé que algunas personas vais a dar pasos. E esses passos serão entregas. Y esos pasos implican entregas. E algumas dessas entregas têm a ver com o nosso orgulho. Y algunas de esas entregas tienen que ver con nuestro orgullo. Porque nós vamos dizer, Senhor, estou aqui, e se o Senhor quiser me mover, mexer na minha empresa, mexer nas minhas coisas, eu estou pronto. Porque lo que le vais a decir a Dios es, Señor, estoy aquí. Si quieres moverme, si quieres cambiarme, si quieres mover mi empresa o mis cosas, estoy listo. Uma pregação como essa tocou o coração de um homem que era um imigrante português no Brasil. Una predicación como esta tocó el corazón de un inmigrante portugués en Brasil. Sua família era muito rica e dona de armazéns no porto do Rio de Janeiro. Y su familia era muy rica, tenía un montón de almacenes en el puerto en Río de Janeiro. E um dia o Espírito Santo tocou o coração desse homem para se dedicar completamente à obra do ministério. Y un día el Espíritu del Señor tocó el corazón de este hombre para que se dedicase a la obra del Evangelio. Esse homem vendeu tudo que tinha. Aquel hombre vendió todo lo que tenía. Todas as pessoas olhavam para ele e diziam, é louco.
Todos le miraban y decían, este tío está pirado. Está colocando a perder toda a fortuna da família. Acaba de echar a perder toda la fortuna de la familia. E ele saiu sem destino para o sul do país. Y él se fue sin ningún destino fijo hacia el sur del país. Pegou um navio do porto do Rio de Janeiro e desceu no porto de Paranaguá. Cogió un barco y salió desde Río de Janeiro y fue bajando hasta llegar al puerto de Paranaguá. E ali no porto de Paranaguá, Deus começou a tocar o coração dele e disse: esse é o lugar. Y cuando llegó al puerto de Paranaguá, Dios tocó su corazón y dijo, aquí. E esse homem teve uma paixão por Deus tremenda. E ele começou a pregar o evangelho Y ali. ese hombre tenía una pasión por Dios enorme y comenzó a predicar el evangelio allí. Era tempo de muita perseguição. Y era un tiempo de muchísima persecución. E então, quando ele saía à rua para pregar o evangelho, distribuir um folheto, as pessoas jogavam pedra nele. Y cuando este hombre salía a la calle a predicar el evangelio, a distribuir folletos, le tiraban piedras. E ele recolhia cada uma das pedras que lhe acertavam. Y él cogía cada una de las piedras que le daba E ele colocava do lado do púlpito da sua igreja. y él las, E ele iba poniendo, colecionava as pedras. él las iba poniendo al lado del púlpito de la iglesia, coleccionándolas. Mas Deus honrou a vida daquele homem. Y Dios honró su vida. E nos 10 anos que ele ficou na cidade de Paranaguá, ele plantou 10 igrejas. Y en los 10 años que aquel hombre estuvo en la ciudad de Paranaguá, abrió 10 iglesias. E a igreja principal, para aquele tempo, no começo do século XX, era a maior de todas, com 200 membros. Y pensad, esto era comienzo del siglo XX. Y la mayor de aquellas iglesias ya tenía 200 miembros. Até um dia que as malárias diversas que ele pegou o impediram de continuar pregando o evangelho. Y llegó un día en que una de las muchas malarias que pilló le impidió seguir predicando el evangelio. E ele disse: bom, eu tenho que passar esse trabalho que é do Senhor e não é meu para outra pessoa. Así que dijo, bueno, voy a tener que entregar este trabajo que es de Dios, no es mío, se lo voy a tener que entregar a otra persona. E ele começou então a procurar, porque ele era um missionário independente de uma igreja independente. Y empezó a buscar porque él era un misionero independiente de una iglesia independiente. E aí então que ele convidou os batistas para assumirem aquelas 10 igrejas. Y ahí entonces lo que él hizo fue invitar a los bautistas a que asumieran aquellas 10 iglesias. E por causa desse trabalho e desse homem, é que a obra batista existe no Paraná todo. Y por causa del trabajo de este hombre es por la que existe el trabajo de las iglesias bautistas en todo el estado de Paraná. Todo o estado do Paraná. Todo el estado completo. São centenas de igrejas. Son cientos de iglesias E milhares de y crentes. miles de creyentes. Porque teve um homem, que ouviu a voz de Deus e tirou as suas sandálias. Porque hubo un hombre, solo uno, que oyó la voz de Dios y se quitó las sandalias. Você pode imaginar o que Deus vai fazer quando nós tivermos aqui um exército de homens e mulheres que tirem as suas sandálias? ¿Os podéis hacer una idea de lo que Dios es capaz de hacer cuando tengamos un ejército de personas, de hombres y mujeres aquí, capaces de quitarse las sandalias? A oração de John Wesley foi uma oração muito interessante. Ele Não. pediu a Deus o seguinte: La oración de John Wesley fue una oración muy, muy interesante. Pidió lo siguiente: Deus, dá-me 100 homens, Señor, dame 100 hombres, homens comprometidos com o Senhor hombres comprometidos contigo e cheios do Espírito Santo. y llenos del Espíritu Santo. E Senhor, eu vou revolucionar esse mundo com Y eles. Señor, con ellos yo voy a revolucionar este mundo. E o avivamento que aconteceu na época de Wesley, do qual vocês são fruto também, Y el avivamiento que sucedió en la época de John Wesley, del cual las asambleas de hermanos son fruto, nasceu porque mais de 100 homens ouviram a voz do Espírito e tiraram as suas sandálias. ese avivamiento llegó porque más de 100 hombres oyeron la voz del Espíritu Santo y se quitaron las sandalias. Então, o primeiro convite que eu vou fazer a você hoje é: se o Espírito de Deus está falando para você que Ele tem um propósito, para você colocar toda a sua vida num projeto que é o ministério, e que você vai crer que Deus é poderoso para resolver as outras questões que envolvem o seu sustento, a sua vida, e você vai dar hoje um passo de fé que é só fé. Você não tem nada além de fé. Eu vou convidar você para vir aqui à frente. Y si tú estás oyendo la voz del Señor, del Espíritu Santo, si la llevas oyendo, entendiendo
que Él tiene un propósito para ti, que tiene un proyecto para tu vida, que tienes que dar una serie de pasos de fe y tienes que hacerlo para cumplir ese camino, te voy a invitar a que vengas aquí. Podem vir. Podéis venir. Eu quero olhar para os jovens que estão aqui, Y quiero mirar a los jóvenes que están aquí. porque Deus tem um propósito de virar esse mundo e essa Europa de ponta cabeça. Ele precisa de gente que queira dedicar toda a sua vida. Porque Dios tiene el propósito de poner a Europa boca abajo, darle toda la vuelta a través del poder que Él puede manifestar en vuestras vidas. Mas eu vou falar também para os anciãos que estão aqui, para os homens, pelas mulheres, de cabelos brancos. Pero también voy a hablar a los ancianos que hay aquí, hombres y mujeres de cabellos blancos. Porque nós precisamos da força dos jovens e da sabedoria dos velhos para poder fazer essa obra. Porque necesitamos la fuerza de los jóvenes y la sabiduría de los ancianos para esta obra. Então, se o Espírito de Deus convida algumas pessoas, eu sei que se fosse um apelo de cura divina, vinha muita gente. Mas um apelo para tirar sandálias, são poucos aqueles que vêm. São aqueles que querem andar em Terra Santa. Então, se o Espírito Santo está falando com você, vai deixando o seu lugar, vem aqui para frente, porque nós queremos dedicar a sua vida ao Senhor hoje. Impor as mãos sobre você e dedicar você ao Senhor. Y yo sé que si esto fuera un llamamiento de los que se hacen, por ejemplo, para salud o sanidad, muchas personas vendrían. Pero cuando es un llamamiento para quitarte las sandalias y servir al Señor con toda tu vida, no es tan fácil venir y no va a ser tan común. Pero si Dios está hablando contigo, tienes que consagrar tu vida a su obra, hazlo. Podem vir, junto com a irmã que já está aqui. Podéis venir junto con la hermana que está aquí. Aqueles a quem o Espírito Santo está falando, vem para cá, em Aquellos a nome quienes de el Espíritu Santo Jesus. esté hablando en el nombre de Vem, Jesús. em nome de Jesus. Nós queremos impor as mãos. Porque vamos a orar y vamos a dedicar. imponer las manos. Amém. Amén. Todos aqueles a quem o Espírito Santo está falando. Moços, moças. Todos aquellos a quienes el Espíritu Santo esté hablando. Aleluia. Jóvenes, Aleluia. chicos, chicas. Aleluia. Amén. Eu queria que nessa hora nós fizéssemos um ato simbólico aqui. Me gustaría que hiciéramos un acto simbólico ahora. Eu não conheço quem são os líderes aqui da Assembleia dos Irmãos. Yo no conozco a los líderes aquí de las asambleas de hermanos. E eu queria convidar a liderança da Assembleia dos Irmãos para vir aqui à Me frente. gustaría invitar a que vinieran aquí los líderes de la coordinadora. Todos os líderes Todos pudessem los estar líderes aqui à que podéis frente. estar aquí delante. Eu sei que nós somos, os irmãos, como os batistas, são igrejas independentes, são igrejas locais independentes. Subam aqui, irmãos, Podéis por subir. favor. Fiquem aqui à No, los frente. líderes de la coordinadora. Perdón. Sim, para cá. Yo sé que las asambleas de hermanos, igual que pasa con las iglesias bautistas, son iglesias independientes. E aqui à frente. Mas eles representam hoje, desse ato simbólico, todas as igrejas que estão aqui. Pensad que hoy, como representantes de la coordinadora, vosotros representáis a todas las iglesias que están aquí. Sim? Então, nessa hora, eu queria que vocês orassem, impondo as mãos sobre cada uma das pessoas que estão aqui. Me gustaría pediros que fuerais orando, imponiendo las manos sobre la gente que está aquí, uno por uno. Um por um. Que fossem juntos a um, colocassem a mão, e fossem juntos ao outro, colocassem a mão. Que E vayáis nós, al como lado de povo una de Deus, persona vamos ficar y de pongáis pé la aqui mano agora. y Porque oréis isso por aqui é esa persona. sério Y demais, por é el tremendo siguiente y por el demais. siguiente. Me gustaría pedir a toda la congregación que se ponga de pie y que esté orando junto con nosotros, porque esto es algo muy E serio. você vai estender a sua mão também. Y vas a extender tu mano. Tá? E esses irmãos vão nos representar aqui. Y son estos los hermanos que nos van a representar como congregación. E eles vão impor as mãos sobre esses servos de Deus que estão aqui. Y lo que E ellos vão van a hacer va a ser imponer las manos dedicá-los sobre ao estos Senhor. siervos de Dios que están aquí y los van a dedicar a Dios. E nós vamos crer que Deus vai fazer o imponderável na vida de vocês. Y nosotros vamos a creer E que que Dios os va a hacer lo próximos imposible en tu vida. passos Ele vai começar a revelar dia após dia. Y que cada uno de los próximos pasos os los va a revelar día a día. Pergunta, irmão Samuel, esse ato tem alguma implicação difícil para os irmãos ou não? Yo voy a identificarme con cada uno de ellos y con su decisión delante del Señor. Sí, lo que él pregunta es, ¿el hacerlo así implica alguna cosa complicada para vosotros? No. Não. Então, por favor, e talvez o microfone, cada um que quando for orando, serão naturalmente orações breves, mas cada um vai orando todos impõem as mãos, um ora, depois o outro ora, e assim nós vamos ter
essa multidão toda aqui sendo dedicada ao Senhor e nós vamos ser abençoados pelas orações dos irmãos. Pode ser assim? ¿Lo habéis entendido? Sí. Todos os ponéis al lado de uno ora, todos os ponéis al lado de uno de ellos, uno ora, una oración cortita. Pondremos el micrófono para que se oiga, paséis al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. ¿De acuerdo? Podéis empezar. Não queria que vocês saíssem ainda. Quedaos un momentito aquí. Eu queria convidar alguns irmãos, pelo menos 2 ou 3 irmãos que conhecem as pessoas que estão aqui na frente, para assumirem um compromisso com eles. Eu vou ser parceiro de oração com Me você. gustaría invitar a algunos de los que estáis aquí. Pueden ser 2, 3 de las personas que conocéis a los que están aquí delante. Y me gustaría que hicierais un compromiso y yo voy a ser compañero vuestro de oración. Só isso. Solo eso. Eu quero estar com você nessa jornada, porque os próximos passos serão revelação de Deus. Y solamente eso. Solamente quiero que lo hagáis en vuestro corazón. 2 Que a o 3 obra do personas Senhor. que conocéis, a cualquiera de los que estáis aquí, asumáis un compromiso de oración por ellos y yo voy a ser compañero vuestro de oración para que Dios revele a partir de ahora cada paso que ellos tienen que dar. Então, venham para cá e diga assim, ó, estou aqui, segurando a corda da oração do Así seu que si lado. queréis, los que conocéis a algunos de los que están aquí, 2 o 3 por cada uno, podéis venir y podéis Y da un estar a abrazo, su lado, sí. darles un abrazo y decirle, yo voy a apoyarte en oración. Voy a estar a tu lado en oración. Podem vir. Pode subir aqui no palco, procurar o seu, Podéis venir aquí, o seu podéis buscar irmão, o seu a los que amigo, seu filho, Podéis seu buscar a pai. tu hermano, a tu amigo, a tu hijo quizá que está aquí. Quem está sozinho ainda, que não chegou ninguém, só levanta a mão. Levantad pra la mano, ver. levantad la mano de aquellos que estáis aquí delante, a aquellos que aún no tenéis a nadie Não que ore por vosotros. Não tem ninguém ainda. Ó, tem alguns filhos abandonados aqui, Aquí né? hay algunos hijos abandonados todavía. Ah, então quem vem aqui para quê? Levanta a mão forte assim para Levantad la mano los que aún estáis solitos, por decir así. Isso. Essa jovem, aquele jovem ali, quem? Darío. Isto. Dario está sozinho aqui? Não, Ahora ya no, ahora ya no. É? Vale. Ahí hay más gente. Não chegou? Chegou? Sí. Chegou alguém para ti? Não? Sí. Quem vai Daniel, ali? ¿alguien con Daniel? de Daniel. Checán? Ah, que bom, que bom. Queridos, vocês são a Assembleia dos Irmãos. Vosotros sois asambleas de hermanos E todos nós precisamos de irmãos. y todos necesitamos hermanos. E o que nós estamos fazendo aqui é só isso. Dizer, eu sou seu irmão. Y lo único que estamos haciendo ahora es decir eso, soy tu hermano. Eu não sei muita coisa que posso fazer nesse processo que é de Deus. Yo no sé lo que voy a poder hacer en este proceso porque es de Dios. Mas eu quero estar do seu lado, como Pero- seu irmão. Quiero estar a tu lado como tu hermano. Amém? Amén. Tá? Então, diga uma palavra de fé. Entonces, para esa animaos, persona. decidle una bendición a esa persona. Isto. E dá aquele abraço Y em nome dadle de un abrazo, Jesus e sela esse pacto un abrazo na para que presença ese de pacto Deus. siga ya para. Damos gracias al Señor. A todos los que habéis manifestado alguna decisión, todos los que habéis orado por ellos, o hemos orado por ellos, y que el acto, como bien había dicho el hermano, que es un acto simbólico, tenga repercusiones para la eternidad.